Bem-vindos, bom dia. Pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser de madrugada, seja qual horário do dia for, bom dia para vocês. Como reafirmamos nas aulas presenciais, aqui ninguém tem dúvida, sempre sou eu que não sou claro. Na aula ou nos comentários, pedir esclarecimentos. E como eu gosto também de lembrar, a gente precisa estar aqui inteiro. Vamos, foco nesse trabalho, por favor. E não vou cansar-me de apresentar essa frase. A frase que valeu toda a minha dissertação. Ninguém sabe tudo. E esse trabalho auxiliar nos amplia olhares. É isso que a gente precisa estar buscando, né? Esse é o nosso feedback para os 70%. A gente já trabalhou duas questões. Na média da classe a gente tinha 40%, mais duas questões a gente vai para 60%, e agora com essa questão a gente amplia para 70%. É uma outra questão que a gente teve um percentual alto de erros, mas reafirmando, foco na competência. Vamos construir competência. E eu gosto, como eu já falei para vocês, da definição de Perrenot. Vamos buscar a competência conforme Perrenot define. Aqui está a questão. Então, tem um enunciado, geralmente ele é denso, tem bastante texto, tem gráficos, dois gráficos, e a questão. Então, são diversas leituras. A gente precisa estar fazendo esse exercício. Nós somos aqui parceiros, como eu já disse. Então, a gente precisa estar se dedicando para que essa parceria ela reflita um resultado. Então, a nossa dedicação para uma prova do ENAD, ela precisa ser a melhor possível, para que a gente possa estar refletindo aí a melhor parceria. Então, leitura atenta, ler e reler. E com o treino, a gente melhora o que? Leitura e interpretação. A gente pode ler jornais. É um tipo de leitura e tem um tipo de treino. A gente pode ler livros. É um outro tipo de leitura e isso também melhora muito a interpretação. Então, existem várias formas de ler e eu prefiro a leitura de livros, porque o livro ele traz ali dentro dele grandes oportunidades. Filmes podem ser lidos também, mas também é um outro tipo de leitura e a gente precisa treinar. E como eu já disse, prefiro os livros. Fiquem atento. Então, o ler e reler é normal. Essa questão, ela é trabalhosa no sentido que a gente precisa o quê? Verificar cada alternativa. Quando a gente olha a alternativa a contribuição dos 4 maiores países do bloco somou 41,13%. Então a gente precisa tomar cuidado na leitura desse gráfico. Esse gráfico ele está expresso em euros, como a gente vê ali no título. Então, esses valores são valores em quantidade de euros. Então, a gente pode, se a gente quisesse, trabalhar por estimativa. Mas, na ansiedade, muitas vezes a gente sai calculando e um número obtido ele é mal interpretado. Então, se a gente somar valores aqui, a gente está somando euros e a gente não está obtendo aqui valores percentuais. Então, uma
primeira situação é, se todos os outros países eles têm 42, não é? Se fosse porcentagem, a gente poderia pensar na complementaridade, mas na verdade isso não é porcentagem. Então a gente precisa realmente fazer um cálculo estimado, aí 25 mais 20, 45. Então pegando lá os dois primeiros em vermelho, quantidade de euros, né? Valores estimados, 25 euros, com mais 19 que a gente pode arredondar para 20, 25 mais 20, 45. Só os dois primeiros países, eles já ultrapassam o que a alternativa fala. Se a gente pensa em 45 e 42, está dando aí quase, na soma, um número que, se a gente fosse transformar em porcentagem, em relação aos outros números que aparecem, também ele está fora do cálculo. Então, só por estimativa, a gente já pode deduzir que a alternativa A não é a correta. Então, acabamos de ver o gráfico de contribuições. Agora, alternativa B. O grupo Outros Países contribuiu para esse bloco econômico com 42,1%. Aí muito cuidado, né? Se a gente olhar o gráfico aqui, voltando à alternativa, a gente vai ver que aquela torre que sobe com esse valor, exatamente 42,1, ele é uma quantidade de euros, não é um valor percentual. Então, essa alternativa também está incorreta. Então, atenção para os detalhes. As grandezas representadas são em euros. Não é preciso dedicar tempo para minuciosidade das contas, né? A questão é trabalhosa porque a gente está lendo item a item, mas em relação aos cálculos, não tem aí tanto trabalho. O trabalho vai aparecer aqui na alternativa C. A diferença da contribuição do Reino Unido em relação ao recebido do bloco econômico foi de 38,94%. Atenção de novo aqui. Olha, esse gráfico ele está em euros. Então existe a torre azul da contribuição do Reino Unido e a torre amarela do gasto que a União Europeia teve com o Reino Unido. Então, quando a gente olha a questão, para fazer o cálculo percentual, a gente precisa, como a questão pede, fazer o cálculo da diferença. Então, o gráfico da contribuição e do recebido é o que acabamos de ver. Quando falamos de diferença, a gente subtrai um valor do outro. Então, de 11,3 a gente retira 6,9, a gente tem o quê? 4,4 quantidade de euros. E agora sim, a gente precisa fazer o cálculo percentual. No que a gente já viu em sala de aula, nas diversas formas de fazer cálculo de porcentagem, eu estou optando aqui pelo cálculo da relação parte-todo. O 4,4 em relação ao todo que o Reino Unido contribuiu, a gente tem aí na divisão de um pelo outro, aquele número lá, 0,38938053097. Nesse caso, a gente precisa fazer essa divisão na ponta do lápis, pelo menos até a quarta casa depois da vírgula. Esse cálculo foi obtido pela calculadora. E a gente já viu que esse é o número índice. Quando a gente obtém o número índice, a gente faz a multiplicação por 100. Só multiplica por 100 é a mesma coisa que deslocar
a vírgula duas casas, e nesse caso para a direita, aumentando o número. Não é? Quando a gente desloca uma casa, vai virar 3,8. O número de 0,3 aumenta para 3,8. A gente precisou que multiplicar por 100. Deslocou a vírgula uma casa, multiplicou por 10. Agora, multiplica mais uma, move a vírgula mais uma casa, a segunda casa, aí a gente vai ter uma multiplicação por 100, que vai dar o 38,938. O que acontece? Se a gente arredonda isso, a gente obtém exatamente o valor da alternativa. Então, essa é a alternativa correta. Não vamos dar prosseguimento para as demais alternativas, D e E. A gente deixa isso como tarefas, né? Quem é que precisa exercitar? Vocês. E nesse exercício, é bom que vocês coloquem aí a mão na massa e verifiquem aí como refletir as alternativas D e E. Então, bom trabalho, bom estudos aí para vocês e que a gente possa continuar corajosos, parceiros, né? Eu agradeço, obrigado, bons estudos e boa aprendizagem.